Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a próxima edição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O que vai cair, como você deve se preparar aí para essa reta final e como a ansiedade pode atrapalhar os candidatos que vão participar da prova. O Observações já está no ar. Nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, será aplicado em todo o Brasil. Por conta da pandemia, a edição de 2020 será aplicada em janeiro deste novo ano. Então, para falar sobre esse assunto que mexe aí com todos os candidatos, muitos estudantes falando aí com essa expectativa para o Enem deste ano que vai ser de duas formas, de forma presencial e também de forma online, nós recebemos aqui no nosso programa o Marcos Francisco Marques, ele que é professor de Química e também diretor do Colégio Losango. E popularmente chamado aí de Marcão. Então, Marcão, seja bem-vindo ao Observações. Obrigado pela sua presença aqui para falar sobre essa expectativa aí, onde os alunos se preparam durante todo o ano para esse exame, né? Ô Henrique, eu que agradeço muito pelo convite, Fico muito lisonjeado de estar aqui para a gente trocar essa ideia e tentar elucidar um pouquinho aí desse, por muitos julgado como um bicho de sete cabeças, que é o Enem. Mas nada que aflige quem se prepara bem. Agora, falando para o nosso público, Marcão, o Enem ele foi criado lá em 1998 e hoje ele tem uma representatividade muito maior do que naquele tempo. Então, hoje, o Enem ele é passaporte aí para novas oportunidades? Sim, sim. Se a gente retomar aí o passado, nós vamos perceber que o Enem começou meio que sem identidade. Era um exame que falava da avaliação do ensino médio, mas não se sabia o quanto ele avaliava, e nem o formato. Os alunos recebiam uma avaliação, faziam aquela prova ali, mas ela era pouco divulgada, ela tinha pouca representatividade no cenário nacional. E de um tempo para cá, onde a gente começa a falar do novo Enem, e aí isso vem acontecer na virada aí de 2000, mais precisamente 2010, onde 99% das universidades brasileiras passaram a aceitar a nota do Enem como admissão, ou seja, extinguiram os vestibulares, e hoje o aluno ele consegue uma vaga nas universidades, tanto federais como também muitas faculdades e universidades privadas já aceitam a nota do Enem. Hoje a representatividade do Enem ela chega a estar fora do país. Temos várias universidades, até mesmo na Europa, que disponibilizam vagas através de um convênio com o governo federal e o aluno pode almejar essas vagas. Um dos países que mais ofertam em número é Portugal. Então o Brasil tem esse convênio com algumas universidades em Portugal e o nosso aluno ele pode almejar uma vaga quando abre a classificação do SISU. Então o aluno pode entrar com essa nota e fazer a opção pela universidade e pelos cursos. Agora, Marcão, a gente viu aí que desde a criação do Enem, lá em 1998, chegou como uma prova aí que avaliava mesmo o rendimento do ensino médio e ao longo dos anos ela veio aí se dificultando cada vez mais, se evoluindo e hoje muitas pessoas aí passam, na verdade, noites em claro estudando para essa prova que, como você disse aí na abertura, é um bicho de sete cabeças. Então hoje, conta um pouco sobre essa evolução da prova, onde ela chega a esse porte de 2020 com tanta exigência de conteúdo e também de capacitação dos próprios estudantes. Eu até diria, Henrique, que foi uma evolução da educação. Há tempos atrás se estudava conteúdos isolados. Se estudava matemática, se estudava física, química, biologia, e não existia uma conexão entre os temas estudados, ou melhor, entre os assuntos estudados, porque um tema sempre existiu, mas a educação em si, lá de 1900 e
foi casquinha, né? Ela não gerava essa conexão entre uma disciplina e outra, entre um conteúdo e outro. Então o Enem, quando começou, ele trazia bem isso, questões bem isoladas, eu diria que eram questões não temáticas, muito voltado para o científico, muito voltado para o formal, e naquela linha assim, professor, para que eu estudo isso? Que é sempre a pergunta do estudante. Hoje a educação mudou completamente o foco. Hoje o meu aluno sabe exatamente o porquê de se estudar aquilo. Ou seja, eu preciso trazer relação para a vida cotidiana do meu aluno. E a prova do Enem se tornou isso, né? Uma prova que cobra competências, são as competências aí da BNCC, e para que o meu aluno atinja essas competências, ele precisa desenvolver algumas habilidades. E não só ter as habilidades, mas conseguir fazer conexões, né? Estabelecer conexões entre essas habilidades para que ele atinja a competência. Então hoje nós falamos o quê? De uma questão do Enem que tem um tema. Bom, qual o tema, Marcão? Henrique, poderíamos estar falando aqui de formação rochosa, e aí um texto que discorre, mas formação rochosa é geografia, tudo bem. E aí dentro de todo aquele contexto geográfico, me aparece uma questão que vai falar, por exemplo, de formação química do solo. Então ela é uma questão com uma roupagem de geografia, o aluno entende aquilo ali e ele precisa fazer conexões lá na química, né? Poderia fazer conexões na biologia. Então hoje eu diria que os assuntos eles são amplos e os alunos precisam conectar essas habilidades, esses conhecimentos, para ele atingir as competências exigidas, né, pela matriz curricular do Enem. E agora, então, quais, na sua opinião, são as principais características da prova? Porque a gente sabe que é uma prova aí muito maçante, né, que ela vence pelo cansaço físico e também emocional, e também pelo grau de dificuldade. Então, na sua visão, quais são as áreas mais marcantes do Enem? Bom, eu diria que se a gente for falar de especificidades, a gente deveria dividir em vários segmentos. Então, primeiro, falar do quão cansativa é a prova, né? São 45 questões de cada segmento, né? 45 de ciências humanas, 45 de linguagens e códigos e mais a prova de redação. Depois, no outro final de semana, 45 questões de matemática, 45 questões de ciências da natureza. 45, 90 questões num dia. Parece pouco, mas quando a gente confere pelo tempo que o estudante tem, é muito pouco tempo. É uma média de 3 minutos por questão, né? Então, é uma corrida contra o tempo, em questões muito bem elaboradas e com muito texto que traz significância, né? É um ressignificar a questão. Então, o aluno precisa de muita leitura e muito pouco tempo. Esse é o primeiro ponto. Uma prova onde o aluno é testado pela resistência. Resistência física, resistência emocional. Porque ele está ali fazendo uma prova que está dando para ele um passaporte. E aí, vai entrar em qual universidade? Vai conseguir fazer qual curso? Será se eu vou conseguir dessa vez? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente pode classificar o Enem, né? Questões bem elaboradas. E aí o meu aluno ele precisa agora focar no seguinte: como que essa prova é tida a nível de Brasil? Porque se eu estou me preparando para o Enem, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: é um jogo. Eu preciso conhecer as regras desse jogo. O que cai na prova? Ou o que mais cai? Muitos alunos me perguntam assim: Marcão, falta pouco tempo para o Enem, o que você me indica? Bom, te indico a pegar todas as edições anteriores e estudá-las. Não é estudar questão por questão, é estudar o que cai na prova de geografia, o que cai na prova de química, o que mais cai lá na prova de biologia. O nível das perguntas? O nível, né, de cada questão. E a partir daí você consegue mapear e ter a certeza do que você vai preparar de estudo em cada conteúdo. Um outro segredo que nós temos, né, é com relação à dificuldade das questões. Já que eu vou mapear o Enem e preciso encontrar isso,
O aluno começou a fazer a leitura de uma questão, é uma questão que ele considera difícil, o que eu indico, pule a questão. Né? Ah, mas eu não vou... Você vai resolver. Mas primeiro, resolva todas aquelas questões que você tem certeza. Se o seu tempo acabar, pelo menos que ele tenha acabado com você tendo passado por todas as questões e teve certeza que todas as questões que você sabia, você resolveu. Caso você precise chutar alguma questão, você chutou aquela que você não tinha certeza ou que você não conseguiria responder. Não é o indicado chutar. Né? O indicado é que dê tempo, que você passe por todas as questões. Mas, como se diz, faz parte do plano. Tem plano A, tem plano B, tem plano C. Né? Então, pode acontecer do nosso aluno chegar ao final dessa prova e precisar dar alguns chutes. Mas quando a gente fala do Enem a nível nacional hoje, eu tenho, de maneira geral, nas escolas, umas ciências humanas e umas ciências da natureza e a linguagem de código caminhando nos 600, alto. Quando eu falo alto, ultrapassando os 650. Eu tenho uma matemática que, para se ser uma escola de ponta, tem que estar acima dos 750. E aí você fala, mas por que a nota de matemática tem que ser maior? Por causa do TRI. Por causa da ideia de as questões mais fáceis valem mais pontos. A prova de matemática ela é fácil. Traz questões difíceis? Traz. Mas a grande maioria das questões da prova de matemática são consideradas de nível fácil. Né? Agora, e se o aluno está fazendo a prova? Como que eu vou descobrir se é uma questão fácil ou se é uma questão difícil? Bom, fica a dica, pelo verbo de comando. Você tem um verbo de comando na questão que pede para você corroborar. Você tem um verbo de comando na questão que pede para você analisar. Você tem um verbo de comando na questão que pede para você citar. Bom, citar é muito mais difícil, é muito mais fácil que corroborar, é muito mais fácil que analisar. É muito mais fácil do que dissertar. Né? Então, pelo verbo de comando, pelo que o verbo te pede para executar na questão, você consegue identificar onde que essa questão vai se enquadrar lá no futuro, dentre as fáceis ou dentre as difíceis. Ok, Marcão, agora a gente vai para um breve intervalo e na volta nós vamos aí falar mais sobre a preparação aí dos jovens para o Enem e o que pode cair aí na prova. Fique por aí. Observações volta já já. Aqui no Estúdio Horácio Alcântara, a gente investe em treinos de 30 minutos, com total atenção do professor e cuidado com você e te dando aquela força, aquela motivação. Excesso de aparelhagem, aqui a gente não tem, porque a verdadeira máquina é você. Investindo nisso, a gente consegue fazer ganho de massa magra, emagrecimento em tempos recordes, com satisfação de mais de 90% de todos os alunos. E frequência, que é o que realmente importa no resultado. E você, está esperando o quê? Vem para o Estúdio Horácio Alcântara.
Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água, que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 kg por apenas R$ 148,50. E líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Novas turmas de inglês e espanhol a partir de 2 anos. Promoções imperdíveis com até 50% off no material e descontos nas mensalidades para novos alunos. 37 3232 3090. De volta com observações e hoje nós estamos falando aí sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que vai ser promovido aí entre os dias 17 e também 26 de janeiro. E Marcão, falando agora então da preparação aí para os estudantes, para os candidatos que vão participar do Enem. Quem, durante todo o ano de 2020 não conseguiu por algum motivo estudar, ainda dá tempo de se preparar para a prova? Então, dá tempo. A gente precisa também ter o pé no chão para não criar expectativa naquele aluno que não fez nada. Quem não construiu nada ao longo do tempo vai fazer uma prova, mas vai ter um resultado de acordo com o que foi construído. Agora, aquele aluno que já tem um breve conhecimento, que na verdade parou os seus estudos ali no final de 2020, que foi um ano tão difícil, um ano, eu não diria que de atropelos, mas de inúmeras dificuldades. Então ele parou ali em meados de dezembro, ele precisa fazer uma retomada agora, porque daqui 3 dias já vem a primeira prova. Dá tempo? Claro que sim. Ele vai fazer uma retomada, ele vai fazer um plano de estudos. Eu diria que nós precisamos de 2 coisas chaves: organização e autodisciplina. Então, organizar o tempo, já ter estudado ou preparado, mapeado o que ele precisa estudar em cada conteúdo e ter a autodisciplina de não procrastinar. Deu hora? Deu. Para tudo e vou estudar. Geralmente o WhatsApp chama, ou as outras redes sociais, Instagram, a rapaziada aí hoje gosta de Twitter e por aí afora, Então, é entender que não dá para procrastinar. Falta muito pouco tempo. Então, organize o seu cronograma de estudo, seja organizado nesse ponto e tenha uma autodisciplina. Entrou para o quarto para estudar, ou melhor, sentou numa cadeira, está ali a posto numa mesa,
busca um local de muita concentração, bem tranquilo, sem barulhos, né? E tempo tem, né? Sempre tem tempo para aprender um pouquinho. Nessas 2 semanas que faltam aí, o Colégio Losango, ele criou um cursinho chamado Super Intensivo, então serão 2 semanas. Na primeira semana a gente trabalhando só os temas da primeira prova, na segunda semana só aulões relacionados à matemática e ciências da natureza, e não só o nosso cursinho, mas também acredito que existem outras instituições aí oferecendo cursos de qualidade. Então ainda há tempo de se preparar, de buscar, né, e de tentar vislumbrar novas possibilidades, e eu diria que é o momento de você dar um up na nota. Aquele aluno que se julga preparado, beleza, você está preparado para quanto? 700. Não, então vou me preparar mais um pouco, porque eu vou tirar 701. E tenha certeza que o 1 faz a diferença, e muito. Né? A diferença entre de quem entra e de quem não entra pode ser só o 10º. Ok, então nesse caso também, como que deve ser a postura de quem então está aí estudando já há um bom tempo, porque a gente vê aí também que a ansiedade toma conta e nós vemos aí que muitas pessoas intensificam, né? Veio 2020 estudando aí todo para o Enem e quando chega então faltando 2 ou 3 semanas para a prova, e aí que intensifica mais ainda, horas e tudo mais. Realmente essa intensificação ela tem que haver ou é hora para também descansar e tomar fôlego? Henrique, intensificar os estudos é sempre bom, tomando 2 cuidados, exaustão física e exaustão mental. Essas não podem passar perto do estudante, né? Então eu preciso ter exatamente o meu tempo. Qual que é a carga para mim? Eu preciso me conhecer, eu preciso ter esse autoconhecimento, o quanto eu suporto, qual a carga que me permite. Sentiu que está cansando fisicamente, não se esgote. Um aluno esgotado fisicamente é muito pior. Né? Sentiu que a pressão psicológica está demais? Bom, vamos buscar outras coisas, vamos buscar um bate-papo. Nesse momento eu não falo de happy hour, né? Mas aquela troca de ideia em família, aquela pessoa que você gosta de conversar. Né? Então, assim, estudar mais é sempre bom, tomando cuidado com os limites físicos e mentais. Agora, qual a melhor forma de estudar? Né? A gente sabe que muitas pessoas encontram aí diversas maneiras para poder, né, estudarem. Então, qual a melhor maneira aí que você indica para estar estudando? É a pessoa se conhecer e saber onde que ela sabe mais, né? Se ela sabe ouvir mais, então ouvir mais conteúdo. Se ela sabe ler mais conteúdo. O que você indica aí nessa questão de como estudar? Pois é, Henrique, eu vou começar falando, né, na verdade, traçando um paralelo. Se você é treinador de um time de futebol, de um time de basquete, você sempre vai estudar o adversário, né? Como é que eu vou posicionar o meu time na quadra, como é que eu vou posicionar o meu time em campo para jogar contra aquele adversário? Então, para o nosso aluno é a mesma coisa. Conheça a prova do Enem. Então, por exemplo, qual que é a média de pontuação no Brasil inteiro que existe na prova de linguagens? Tá. 630, 660. Olha, é uma variância muito pequena entre os que estão lá na ponta e entre os que estão aqui. Essa nota 630, 650, eu estou dizendo de média por escola, tá? Então, o que eu consigo crescer me matando de estudar em linguagens? Muito pouco. Agora, eu tenho uma deficiência, eu preciso suprir interpretação. Opa, interpretação na linguagem precisa. Porque interpretação eu vou utilizar em ciências humanas, e muito, porque a prova de ciências humanas é recheada de figura de linguagem. Eu vou precisar de muita interpretação nas provas de natureza, biologia, física e química. Né? Esse é um ponto. Segundo ponto, vou analisar a prova de ciências humanas. Qual que é o crescimento? Qual que é a média de nota ali? 600 alto, 650, 680. As melhores escolas do Brasil não conseguem atingir a nota 700 em humanas. Então, se a minha nota ali como treineiro,
lá no segundo ano já foi próxima disso, qual que é a probabilidade de eu continuar repetindo a minha nota? Né? Onde eu quero chegar, Henrique? Eu quero chegar em 2 conteúdos que, para quem está com pouco tempo de estudo, são aqueles conteúdos que vão conseguir elevar mais a sua nota. Marcão, então você está pedindo para desprezar algumas coisas? Não, não estou pedindo para desprezar nada. Só que nós estamos aqui dando uma opinião para aquele aluno que está começando hoje, ou que vai estar fazendo uma retomada. Para quem tem um plano de estudo anual, o que é que a gente vai estudar? Tudo com muito foco, muita organização e vamos ampliar todas as notas. Agora, para aquele aluno que está reta final, o que fazer? Nós vamos pensar assim. Redação, 20% da nota do Enem. Eu posso tirar de 0 a 1000. Qual que é a média entre as escolas? Eu tenho escola com média de 960 pontos. Então quer dizer que é uma prova onde o meu aluno pode dar um up na nota dele. Né? Matemática, a média das escolas chegam a 860, 840. Então, puxa vida, eu como treineiro fiz 640. Não, peraí, eu preciso melhorar a minha matemática. Primeiro, porque a minha nota pode subir mais. Segundo, que com poucos acertos a mais do que o que eu fiz, a minha nota sobe muito. Só para se ter noção, com 10 questões a mais em linguagem, sua nota vai subir 20 pontos. Com 3 questões a mais em matemática, sua nota vai subir 80 pontos. Então, o que a gente precisa observar nessa reta final é exatamente onde concentrar o maior esforço, né? Porque você vai gastar o seu esforço ali para que você tenha uma maximização em notas. Né? Eu diria assim, chegou no último fôlego, gaste na primeira prova com redação, gaste na segunda prova com matemática e olha que eu sou professor de química. E olha, como que a pessoa deve começar? Muita gente começa pela parte das questões, deixa a redação por último, ou a redação primeiro e o restante da prova depois. Como é que funciona? Henrique, essa é uma resposta que é muito pessoal. Né? Eu posso dizer porque não tem uma receita pronta. Nós temos aí alunos que se dão bem abrindo a prova e já vendo ali o que é o tema da redação, já faz uma leitura dos textos que trazem base para a construção da redação, e ali eles começam a fazer a prova pensando que num momento, né, como ele tem um processador que processa várias coisas ao mesmo tempo, num dado instante ali vai dar um insight, aí ele para o que ele está fazendo e volta para a redação. Eu já tenho outros alunos que não conseguem fazer dessa forma, que ele precisa realmente ter aquele tempo, só raciocinando o tema, então ele vai gastar um tempo ali no início. E eu tenho aquele aluno que pensa assim, puxa vida, se eu perder todo o meu tempo construindo a minha redação, não vai dar tempo de fazer a prova lá no final. Ele acaba deixando a redação por último. Eu diria que isso é muito pessoal, mas é um pessoal assim, como é que nós indicamos para o nosso aluno? Ao longo do ano, o nosso aluno ele faz 16 simulados. Né? Então, nós indicamos para ele um treinamento. Treine fazendo a redação antes de tudo. Treine fazendo a redação depois de tudo. Treine lendo os temas e depois, no meio da prova, faça a redação. Ou seja, tente buscar de um a tudo. Quando a gente vai chegando ali pelos 50% de simulados realizados, aí a gente já fala com o aluno, e aí, vamos ver onde é que você teve o melhor resultado? E o que a gente observa, Henrique? Para cada aluno é um formato diferente. Então não tem como eu te falar que o melhor é fazer primeiro, que o melhor é fazer depois. Essa é uma análise candidato por candidato. O que eu indico? Treine. Né? Treine. Veja a qual modelo você se adapta melhor. Ok, Marcão, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar aí sobre as pegadinhas que o Enem reserva para os candidatos. Observações, volta já já.
Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. Novas turmas de inglês e espanhol a partir de 2 anos. Promoções imperdíveis com até 50% off no material e descontos nas mensalidades para novos alunos. 37 3232 3090. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37 3236 1826 ou 99979 9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 kg por apenas R$ 148,50. E líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. Aqui no estúdio Horácio Alcântara, a gente investe em treinos de 30 minutos, com total atenção do professor e cuidado com você e te dando aquela força, aquela motivação. Excesso de aparelhagem, aqui a gente não tem, porque a verdadeira máquina é você. Investindo nisso, a gente consegue fazer ganho de massa magra, emagrecimento em tempos recordes, com satisfação de mais de 90% de todos os alunos. E frequência, que é o que realmente importa no resultado. E você, está esperando o quê? Vem pro estúdio Horácio Alcântara. De volta com observações e hoje o assunto está sendo o Enem, que vai ser aplicado daqui a pouco em janeiro aí para todos os participantes. E antes de ir para o intervalo eu tinha falado aí sobre algumas pegadinhas que a prova reserva e é isso que eu te pergunto agora então, Marcão. Quais são algumas pegadinhas que a prova reserva aí, principalmente que os estudantes, os candidatos têm que se atentar durante o desenvolvimento das 90 questões?
Aliás, 180 questões. 180 questões, né? Na verdade, 90 num final de semana, 90 no outro. Lembrando que o primeiro, né, a prova do primeiro dia, além das 90 questões, o aluno ainda vai passar pelo exame da redação, né? Eu não sei se nós poderíamos chamar de pegadinha, mas existem sim, né? As questões do Enem, todas elas, são questões que trazem textos e figuras de linguagem, que muitas vezes, Henrique, pode servir de embasamento para as questões, ou seja, traz uma ressignificância ao assunto. Então a gente fala que é um texto base para a resolução da questão. Muitas vezes esse texto pode ser resposta de uma questão adiante na prova, né? Então tem que ficar muito antenado quanto a isso. Agora, pode ser também um texto que é meramente ilustrativo, ou seja, um texto enorme, um gráfico enorme, às vezes de difícil leitura e difícil interpretação, e você nem necessitaria daquela informação para resolver a questão. Então, assim, o que fica de indicação, né? Toda questão tem uma pergunta, e essa pergunta está lá no final do texto. É super interessante fazer a leitura da questão para conhecer o que aquele item, o que aquela questão está querendo de você. Então, leu a pergunta, consegue resolver só pela pergunta? Consigo, não preciso de texto. Resolva e vá adiante. Não. Preciso do texto base. Só com a pergunta eu não consigo. Ótimo, vamos ler a questão. Marcão, mas vou ter que ler o texto todo agora? Isso, só que agora você está indo para um texto buscar algo que você já sabe o que estão te perguntando. Então você não está lendo um texto aleatório para depois descobrir o que estão te perguntando a respeito dele. Então essa é uma dica bacana. Conhecer o que se pergunta do texto que está logo acima, né? Essa é uma dica que a gente dá principalmente para as provas de ciências humanas e de ciências da natureza. Bom, Marcão, e agora então falando da preparação psíquica dos candidatos, né? Muitos candidatos aí se prepararam ao longo do ano e vão se preparar também aí faltando poucos dias para o Enem, e a ansiedade toma conta. Então, como que a gente tem que controlar, né? Quando eu falo a gente, no caso, são vocês, participantes. Como que os participantes aí têm que controlar essa ansiedade para chegar na hora da prova, não dar aquele famoso branco? Pois Henrique e turma, né? A dica é começar alguns dias antes com uma boa alimentação, respiração, respeitar as horas de sono, né? Tá muito ansioso? Busca alguma coisa que te controla, vai assistir um filme, vai ouvir uma música boa, vai tomar um suco de maracujá, né? Mas o certo precisa se chegar calmo na prova. E aí muitos falam assim, o que me acalma é chocolate. Tá, leve chocolate. Mas vem cá, não precisa levar um caminhão de chocolate, né? Uhum. Leve ali o que vai te sustentar, senão daqui a pouco você está só comendo chocolate e seu tempo acabou, né? Então é um se preparar, um se organizar de forma antecipada, esse testar em casa. Qual o alimento me deixa mais relaxado? Qual a música me deixa mais tranquila? O que me faz mais concentrar? Então essa dica psicológica parte daí. Tem alguns que se concentram ouvindo música, outros precisam ter um bate-papo com a vovó, telefone para ela, conversa um pouquinho, né? Então, o certo precisamos de você 100% concentrado, com a mentalidade, eu diria assim, com a mente sã, né? Tudo limpo. E não vai dar branco nas questões, pode ficar tranquilo. Bom, e sobre essa questão das expectativas, da ansiedade, nós então conversamos com alguns estudantes aí para saber como eles estão se preparando para o Enem, e também a gente vai ver o relato de uma coordenadora pedagógica e também de uma psicóloga falando sobre como os alunos devem se portar nestes 2 dias de prova. Vamos ver. Bom, minha preparação ela foi baseada no que a escola pôde oferecer para nós, né, como uma estrutura com uma excelência em qualidade que o Losango sempre ofereceu para a gente durante os 7 anos que eu estive presente na escola. E minha preparação e principalmente nessa reta final, tá firme.
Bom, eu espero que caia o que eu já estudei, né? O que a escola transpôs para os alunos, e espero que continue no mesmo modo que vem sendo aplicada, continuando com os anos anteriores que eu fiz, e continue com uma base de dados gerais. Bom, o que eu mais temo é a prova de matemática e de ciência e natureza, porque meu forte realmente é a área de ciências humanas e redação. Então, matemática é o peso. Essa reta final, eu estou planejando e vou colocar em prática, né? Já estamos quase em cima da hora. É uma hora de descanso. Sim, porque na verdade não é só o estudo, a teoria. Na verdade, você tem que estar com a mente toda preparada e com força para você fazer a prova. Eu comecei a fazer o Enem, eu estava no primeiro ano, né, no ano de 2018, e sempre optei por começar fazendo desde o início para eu já ir adquirindo experiência e para no terceiro ano, né, que é este ano agora, eu estar um pouco mais preparado para poder fazer essa prova tão importante. Pelo que eu já consegui reparar no Enem, as questões normalmente são um pouco mais gerais, né, não são tão específicas, mas o que pega principalmente é a questão do cansaço, a questão da mente de verdade. Pelo ano de 2020 ter sido um pouco mais complicado, eu consegui manter, de certa maneira, minha redação muito bem, que é sem dúvidas um dos pontos principais para fazer a prova, porém acredito que esse ano eu vou ter uma dificuldade um pouco maior em matemática. Eu acredito que na reta final seja melhor manter a questão do descanso, né, para poder preservar a mente, chegar na prova com uma tranquilidade e conseguir, né, colocar em prática o estudo que eu tive ao decorrer desse ano. Esse ano foi um ano remoto, né? Então um ano de maior preocupação, mas nós ofertamos todos os anos os simulados para os alunos com a correção TRI, então eles já vão sendo treinados dentro do mesmo sistema de cobrança da prova do Enem. E além disso a gente trabalha um raio-x do Enem. Então a gente faz um levantamento de todas as provas e é feito um raio-x do Enem, dessas questões, e os professores vão trabalhando dentro das disciplinas as questões mais cobradas no Enem, sempre. Exatamente. No ensino remoto a gente, né, focou um pouco mais em conteúdos focados no Enem, mas mais tarefas. A gente condicionou mais para disciplinar para esse período de estudo. Porque em casa tem a questão da procrastinação, a gente sabe disso, né? Porém, o Enem não conta com isso. O Enem conta com uma dedicação maior e a prova não desce o nível por conta disso. Então, a gente foi focando mais no tempo de estudo do aluno em casa, né? Então, até um lema que o Bernoulli traz muito pra gente isso. Quem sabe a regra do jogo joga melhor. E qual é a regra do jogo? A correção TRI nada mais é do que uma coerência pedagógica. Então, o aluno precisa entender como é que ele vai ser avaliado. E ele é avaliado numa coerência pedagógica de conhecimentos. Então, se eu acerto mais questões fáceis, eu vou mostrando uma coerência pedagógica, e se eu erro uma questão fácil e acerto questões difíceis, essa correção tende a entender que eu chutei, e não eu acertei. E sempre que eu acerto mais questões, eu salto entre as fáceis, eu quebro essa linearidade aí, e eu acerto as difíceis, se eu chutei, eu sou penalizado. E aí a nota é mais baixa. Então, entre nós dois, por exemplo, se a gente tiver o mesmo número de acertos, mas eu tiver mais acertos nas questões fáceis e você saltou e teve nas difíceis, a minha pontuação sobe. A nossa expectativa é muito boa, né? Dentro das avaliações diagnósticas que nós fizemos durante o ano com os alunos, os resultados foram muito bons. Né? Nossas notas de redação, as nossas notas no simulado, que são promovidas pelo material Bernoulli mesmo, os nossos alunos vêm obtendo uns resultados muito bons. Então, nós estamos aguardando um resultado bom. Então, a gente não pode deixar de levar em consideração essa ansiedade, né? Todo aluno que entra nesse processo, né, de estudo, ele trabalha para chegar nesse objetivo. Então, é interessante pensar em aceitar, de fato, esse processo. Quando o aluno identifica alguns sintomas nele de ansiedade, algo que ele consegue, né, através dessa identificação, ele consegue mudar. Então, o direcionamento é bem esse, entender todo o processo. Por exemplo, uma sugestão é entender todo o processo do Enem.
A partir dali ele já está apto a o quê? A estar mais seguro para a realização dessa prova. Então, não que essa ansiedade não apareça, porém, quando esse aluno entende esse processo, entende esse funcionamento, ele tem mais segurança para passar por aquilo. Tem que estar bem atrelado com essa autocompaixão, com o nosso autoconhecimento, porque está tudo bem ficar ansioso, é natural ficar ansioso, né? Então, quando a gente consegue identificar e se aceitar daquela forma, a gente consegue ter estratégias específicas para mudar aquele comportamento, né? Se o aluno, por exemplo, no dia anterior, talvez direcionar mesmo o dia inteiro para ele, eu sugiro meditação, uma leitura de livro. Obviamente, fica um pouquinho afastado do conteúdo em si. Por quê? Ele já se preparou. Ele tem que ter consciência de que ele caminhou, né, para aquele objetivo. Ele traçou aquele caminho. Então, é uma autoaceitação também. Olha, até aqui eu cheguei, eu me dediquei, eu me preparei. Agora eu vou ter consciência de mim e vou tentar um pouco relaxar para, no dia seguinte, fazer uma boa prova. Bom, Marcão, nós vimos ali que essa questão da ansiedade é o que mais pode boicotar os alunos na hora da realização do Enem ali, né? Sim, sim. A ansiedade, ela bate e aí muitas vezes, não vou dizer o nosso aluno, muitas vezes pela ansiedade nós não conseguimos nos controlar. Eu diria que ela simplesmente estremece as nossas bases, né? Então, esse é um trabalho que a gente exercita dia a dia, de como controlar a nossa ansiedade, né? Por que como controlar? Porque a partir do momento que eu descubro o que fazer para relaxar, é uma técnica de respiração, ótimo, então faça. É contar até 10, então conte, né? Não desconte na alimentação. Não desconte na alimentação. A alimentação para o dia da prova, principalmente, ela precisa ser específica. Light, né? Light. Eu preciso de energia, mas é aquela energia imediata. Então, é a energia do carboidrato, né? O melhor alimento para o dia da prova. Evite proteínas, evite a gordura, né? Aquela feijoada de domingo. Nossa, essa seria o vilão, né? A feijoada, se você pensar em outros pratos pesados, gordurosos, assim, pesados, né? É o vilão, foge disso. Bom, Marcão, aí a gente vai então para mais um intervalo e na volta a gente vai descobrir se dá para saber o que vai cair na redação do Enem deste ano. Então fique por aí, Observações volta já já. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais,
por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Novas turmas de inglês e espanhol a partir de 2 anos. Promoções imperdíveis com até 50% off no material e descontos nas mensalidades para novos alunos. 37 3232 3090. Aqui no Estúdio Horácio Alcântara, a gente investe em treinos de 30 minutos, com total atenção do professor e cuidado com você e te dando aquela força, aquela motivação. Excesso de aparelhagem, aqui a gente não tem, porque a verdadeira máquina é você. Investindo nisso, a gente consegue fazer ganho de massa magra, emagrecimento em tempos recordes, com satisfação de mais de 90% de todos os alunos. E frequência, que é o que realmente importa no resultado. E você, está esperando o quê? Vem pro Estúdio Horácio Alcântara. Marcão, o tema da redação desse ano, a gente já especula sempre aí, nós que trabalhamos na imprensa, sempre especulamos, e principalmente os estudantes, os candidatos aí que participam do Enem. Você acha, na sua opinião aí, você que vem acompanhando bastante ao longo dos anos, que a pandemia de coronavírus, ela pode ser um tema que vai cair na redação? Porque nos últimos anos a obviedade não tem sido aí o carro-chefe do Enem, né? Sim, sim. Bom, não acredito que a pandemia seja um tema para redação, pode ser um tema para prova, né? Quando a gente fala um tema para prova, utilizar a pandemia em si, o distanciamento social, a Covid, o coronavírus, né? Como tema de algumas questões na biologia, na química, na física, literatura e por aí afora, na prova de história, traçando paralelos entre os períodos onde o mundo já passou, né, por outras pandemias, tentar traçar relação entre o que a sociedade daquela época sofreu e o dessa época. Mas não acredito que a pandemia em si seja tema para redação. Falar de um tema, Henrique, a gente teria que estar colocando, eu diria que o dedo muito na ferida. Eu sempre questiono muito isso, né? Nós conseguimos às vezes acertar assunto e conseguimos às vezes não. Nós acertamos assunto porque ao longo do ano a gente trabalha todos os assuntos com o nosso aluno, a gente prepara e dá embasamento filosófico, né, para ele justificar as suas teses, a gente dá embasamento histórico, embasamento jurídico. Então, em cima de um tema em si, é muito complicado, porque o tema ele é muito específico. Vou falar dos idosos. Não, idosos é assunto. O que dos idosos? Né? Então, esse o que dos idosos é que seria o tema.
Agora eu vou dar uma dica. Os 2 últimos Enems, eles estiveram num site pouquíssimo visitado e num programa pouquíssimo assistido. Eu particularmente tenho essa dificuldade comigo, ou talvez goste, né? Não vou nem dizer dificuldade, mas eu tenho a síndrome de assistir a Voz do Brasil. E nos últimos 2 anos, o tema da redação do Enem veiculou na Voz do Brasil no mês de setembro, né? Então, a prova de 2018, o tema da redação havia veiculado como podcast e uma matéria lá no site da Voz do Brasil, né? Que é aquele programa obrigatório nas rádios, que passa nas rádios, enfim. Né? E o ano passado a mesma coisa. O ano passado, logo na primeira semana de outubro, o tema da redação havia sido comentado também lá na Voz do Brasil, tanto em podcast, quanto no programa e quanto em veiculação também no site. Então, assim, fica uma dica, não custa nada, né? Vai lá no site, tenta dar um giro aí nos últimos meses, né? O que se abordou de tema, né? Principalmente em sites governamentais. A gente também tem a Agência Brasil aí, que é o portal de notícias do governo, né? Justamente. E que durante esse ano aí de 2018 transformou o portal aí também em mais acessível para a população surda. Então já era um indicativo do que ia cair no Enem, né? Então tenham certeza que o spoiler, ele vem dali, né? Então são esses sites, são esses programas que vão trazer para a gente aí um spoiler. Como eu falei aqui, os 2 temas de redação dos 2 últimos Enems, eles foram veiculados ali. Então fica a dica, corre lá, né, tenta buscar pelo site, quem sabe o spoiler sai mais uma vez. Bom, Marcão, então agora a gente vai falar com relação a quem quer se preparar para a edição de 2021-2022 e também para quem quer aproveitar aí nessa reta final, aproveitar, aliás, esse tempinho para dar uma estudada a mais. Como que estão as inscrições lá no Colégio Losango? Já estão abertas? As pessoas já podem procurar a escola e se inscrever? Então, Henrique, nós estamos aí com um cursinho super intensivo acontecendo nessas últimas 2 semanas que antecedem o Enem. Fica aí o convite a todos que se interessarem. Esse super intensivo, ele é composto por aulões shows, são 4 aulões show, verdadeiramente um show de aula, né? São 4 por noite. Tá? Na primeira semana a gente vai abordar ciências humanas, linguagens e redação. Então, a professora de redação traz técnicas, traz temas, né? Traz embasamentos para os nossos alunos. E na segunda semana a gente vai para a abordagem de ciências da natureza e matemática. Para aquele aluno que quer se preparar ao longo do 2021, já pensando na edição de final de ano, né? Que muito provavelmente volta a acontecer no mês de novembro, a gente já está com as inscrições abertas, são 2 turmas de cursinho pré-vestibular e as aulas estão previstas o seu início para a 3ª semana de fevereiro, que seria o pós-carnaval. Então, quem tiver interesse aí já pode procurar a escola, o atendimento está sendo feito todos os dias, qual horário? Nós estamos atendendo todos os dias, o horário de atendimento, horário comercial, entre 8 e 5 da tarde, né? Pode chegar na recepção ou ligando para o colégio, procurar pela Bruna, que é a coordenadora do cursinho. Ela vai passar todas as informações sobre o material, aulas, né, grade de horário, os nossos professores, né, a qualificação de todos eles. Então, temos um cursinho com professores qualificados, pessoas verdadeiramente preocupadas com a educação e com o resultado dos nossos alunos. Vale lembrar que em 2020 o Colégio Losango aí, saiu da Presidente Vargas e hoje está ali, né, bem no centro da cidade, né, próximo a Santanense. Então dá um endereço também para as pessoas poderem conhecer a nova estrutura. Justamente, Henrique, assim, foram anos bons que passamos na Presidente Vargas, né? Mas hoje a gente conseguiu ir para uma sede nova, um prédio amplo. Eu diria que eu ouso a dizer que a estrutura
mais ampla, mais arejada da cidade, com muita tecnologia também ali dentro aplicada no estudo, né? Estamos lá na Praça Simão da Cunha, número 65. Eu diria que uma obra em parceria com o senhor José Luiz da Granvita e que revitalizou o local, né? O losango entrou ali no espaço futuro, que veio também a brilhantar muitas empresas na área do setor cultural e de educação, abrilhantando o Centro de Pará de Minas. Eu diria que essa é uma parceria de sucesso. Ok, Marcão, nosso tempo está acabando. Quais são aí as suas considerações finais? Então, Henrique, fica aqui o meu muito boa sorte para todos, né? Agradeço a todos que tiveram aí conosco um tempinho nessa noite de quarta-feira, né? Para a gente discutir um pouquinho, trocar ideias a respeito do Enem. E eu tenho certeza, foco e fé, e vai dar certo, tenho certeza. Aí, mandou o recado. Obrigado, Marcão, pela sua presença aqui no Observações, e obrigado também a você que conferiu aí, né, que participou junto com a gente aí da sua casa no Observações. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa trazendo, claro, várias aí atualidades para você, para o seu conhecimento. E se você perdeu ou quer rever algum conteúdo que passou aqui na tela da TVI, no Observações, é só procurar no YouTube, Programa Observações, ou também acessar o meu canal. Claro, também nos siga aí no Instagram e também no Facebook. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. E se você tem alguma sugestão de pauta, mande para o e-mail que está aparecendo no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Semana que vem nós temos um novo encontro aqui no Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!